Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. A importância de nós compreendermos que nós somos indivíduos que estamos hoje com este rótulo. Cada um de nós hoje usa um corpo, tem um rosto, tá? Tem uma idade, tem uns que estão começando, chegando agora, tem uns que já estão se preparando para partir, né? Queimando o óleo 60, como a gente fala, né? E assim por, né, seu João? Assim por diante, a gente vai indo, né? Faz parte da nossa jornada. E o que é mais importante dentro dessa jornada, nós tomarmos uma verdadeira consciência do verdadeiro sentido dessa nossa jornada na Terra. O que é que realmente nós viemos fazer neste plano, neste mundo? Se todos nós temos que partir. Se todos nós temos que... por exemplo, não existe absolutamente nenhuma forma de você ficar aqui. Tá? Todos nós vamos partir. Isto significa que realmente nós não somos daqui. Nós estamos de passagem nessa experiência planetária. E é extremamente importante que a gente tome consciência disso para programar e ver o que é mais importante fazer nessa minha vida. Será que o mais importante na minha vida é ficar rico, milionário? Será que o mais importante na minha vida é ser um rico empresário, né? Queimar a cabeça, se matar? Pá. Esses dias ele me ligou para mim, né? Um empresário, não vou citar o nome, mas lá do Nordeste, desesperado. Não, professor, não aguento mais essa minha vida. Esse estresse, eu tenho 5 empresas, isso é coisa de louco, você não tem noção. E tá, agora assistindo seus vídeos, eu quero largar tudo. Eu falei, vai, ele falou, tem uma fazenda aqui que você não acredita, eu quero fazer o que você faz. Eu vou para a fazenda, vou montar um rancho lá, vou vender tudo minhas empresas e vou cuidar de mim, da minha vida espiritual. Eu falei, vai fundo, irmão. Né?
você não sabe o que está fazendo de bom. Porque, na verdade, o cara acorda, ele começa a perceber, poxa, para que eu estou fazendo tudo isso? E eu? Quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o verdadeiro sentido da minha existência? Então, esta nossa sociedade materialista, ela criou um arquétipo dentro da nossa civilização de que existir nessa vida é focar-nos na sociedade, no dinheiro, no material, no ganhar, no ter, comprar uma mansão, um carro de luxo. Isso significa sucesso. Mas no fundo, a alma está morta, a alma está destruída, o ser não tem sentido. E este foco, quando você foca nesse materialismo, simplesmente, cria-se o verdadeiro processo da competitividade, da competição. As pessoas vão competir no esporte, competem na indústria, competem nisso, naquilo. E aí, os países começam a competir entre si. E essa competição, que nós chamamos de países, vão levar o mundo à guerra. Sempre levou o mundo às grandes guerras, às grandes conquistas, os imperadores, aos conflitos. Não é? Então, na verdade, nós temos que reformular a nossa existência na Terra. Nós temos que focar a nossa vida aqui na Terra como espíritos em trânsito. Você não é daqui. Você está passando por aqui. E você vai ter que ir embora daqui. Se é assim, o que realmente eu devo fazer neste planeta, nesse mundo? Então, nós vamos tentar entender isso, fazer uma análise bastante profunda dessa nossa jornada na Terra. Né? Siddhartha Gautama, o grande Buda, ele tinha um discurso, eu repito sempre nas minhas palestras esse discurso, e ainda mais essa de vidas passadas, eu tenho que repetir essa. Né? Buda chegava diante de seus discípulos, levantava as mãos assim, e falava para os seus discípulos. Né? Discípulos, vamos imaginar que esta aqui é a sua atual encarnação na Terra. Ok? Você tem um rosto. Você tem um nome. E vamos imaginar que esse outro dedo seja a sua outra encarnação, sua encarnação anterior na Terra. Você tinha um outro rosto, um outro nome. Certo? E aí ele continuava, vamos imaginar que esta aqui é a encarnação anterior a esta. Você tinha também um outro rosto, um outro nome. E ele dizia, os intervalos entre os dedos é o tempo que você passa no plano espiritual, lá nas sociedades astrais, lá no nosso lar, aquela coisa toda, né? E ele continuava, e essa aqui é a anterior da anterior. E vamos imaginar então que esta aqui seja a sua primeira encarnação na Terra. Ok? Primeira. Aí ele deixava os discípulos todos atônitos quando ele fazia a próxima pergunta. Ele dizia, qual era o seu rosto original, aquele que você tinha antes da primeira encarnação na Terra? Qual era o seu nome? Qual era o seu rosto? De onde você realmente veio? Então essas questões e essas perguntas sempre ficaram complexas na mente humana, na mente do espírito. Porque se você acredita em reencarnação, mas é aquele reencarnacionista, tipo kardecista, né? Não criticando o kardecismo, claro, mas eu lembro uma vez que um presidente de uma federação espírita do estado de São Paulo foi no programa do Jô Soares. E não sei se você sabe, mas o Jô não gosta do espiritismo. Ele é católico fervoroso. O Jô é católico. Vai na missa todo domingo, aquela coisa toda. Ele é católico. Ele não acredita em reencarnação. Ele não aceita a reencarnação. E a base do espiritismo, né, do kardecismo, é a reencarnação. Então, o Jô Soares fez a seguinte pergunta para esse presidente da Federação Espírita. Olha, eu não consigo entender essa história da reencarnação. Não posso acreditar na reencarnação porque ninguém me responde essa pergunta. Né? Se há 2000 anos atrás, aqui no planeta Terra,
nós tínhamos, vamos imaginar, uns 2 bilhões de habitantes na Terra, não chegava a isso, é muito menos, tá? 1 bilhão e pouco de habitantes na Terra. Como que você me explica, se essas mesmas almas vêm reencarnando ao longo do tempo, como que você me explica que hoje tem 7 bilhões de habitantes na Terra? De onde vieram esse excedente de almas? Né? Se você aceitar a reencarnação, inclusive muitas das correntes espiritualistas não têm o conhecimento, e vai imaginar que as primeiras almas humanas estão reencarnando há 30, 40 mil anos aqui na Terra, que é o começo que a gente chama da civilização humana na Terra, né? E essas mesmas almas vêm reencarnando até hoje. Aí você não tem substrato para responder essa pergunta, porque sua visão é uma visão centrada apenas na Terra, no planeta Terra. Então nós vamos tentar mudar um pouco esse arquétipo, porque se eu tivesse no programa do Jô, eu respondesse essa pergunta com muita facilidade para o Jô, né? Porque as pessoas se esquecem, e o cara não soube responder, ele ficou enrolando. Aí o Jô não entendeu a pergunta, não aceitou a pergunta dele, mas ele tem que entender simplesmente isso que o Buda falou. Sua primeira encarnação, você veio de onde? Nenhum de nós que está aqui nesse planeta é desse planeta. A nossa alma não nasceu aqui na Terra, não foi criada aqui no planeta Terra. Vocês têm que levantar a cabeça para o alto e ver que o planeta Terra é um nada no meio de bilhões de estrelas, no meio da galáxia, no meio do universo, uma coisa gigantesca. Esse conhecimento atual da astrofísica, ele é muito importante, ele tem que ser aglutinado com conhecimento espiritual. Senão ele fica pobre, muito pobre. Então todos nós viemos de fora desse planeta, em grandes transmigrações estelares de almas. Nós chegamos aqui num determinado momento e temos um momento exato para partir desse planeta e ir em jornada cósmica pelo universo. Isso é uma visão muito ampliada, né? Raros são os livros espíritas que comentam esse tema. Nós temos um livro apenas que discute muito pouco essa ideia, que é Os Exilados de Capela, que é um livro do Edgar Armond, né? Que vai relatar um pouco essas questões. Ok? Mas, se você pegar o meu livro, ou o 7 DVD chamado Projeto Terra, que é o carro-chefe do meu trabalho, que nós vamos discutir no Projeto Terra, presta bem atenção. Nós temos uma chamada linha do tempo no Projeto Terra, que é a seguinte: nós temos a data de hoje, aqui. Nós temos 2000 anos atrás, o ano zero da era cristã. Aí nós temos, daqui para cá, bota 10 mil anos. 10 mil anos antes de Cristo. E aqui para cá, 15 mil anos antes de Cristo. Para trás você pode colocar até 30 mil. Então, o que as pessoas não sabem é que antes de 30 mil não existia ser humano na face da Terra. Né? Não existia. Os homens modernos, essa alma, isso aqui não existia. Elas não estavam aqui. Ok? Então, nesta linha do tempo, nós temos que imaginar a superfície do planeta Terra. Ok? O Conselho Cósmico, o Conselho Universal, ele resolve, no determinado momento, utilizar o planeta Terra como palco de experiências da alma humana também. Era mais um local. Porque a alma humana, ela já vivia experiências em muitos, em milhares e até milhões de mundos pela galáxia e em outras partes do universo. A horda humana, a alma humana. Ok? Então você tem que imaginar que nós temos muitos outros planetas, né, muitos outros mundos pelo universo, onde a raça humana já tinha suas experiências planetárias, em planos densos, mas nós temos também que imaginar que cada orbe planetário tem as suas dimensões espirituais, astrais. E a Terra também tem a sua dimensão astral, a sua dimensão espiritual. Ok?
E nós temos, em cada planeta, nós temos um comando, chamado comando planetário, que comanda todas as experiências que vão ser realizadas em todos os planos, desde as cidades astrais em níveis superiores, até aquelas que vão encarnar na superfície dos planetas. Ok? Então veja bem, vamos usar a nossa inteligência. Deixa eu tentar levantar um pouco essa linha aqui para não fazer confusão na cabeça de vocês. Deixa eu colocar essa linha bem aqui em cima. Ó. Né? Nós temos hoje o ano 0. O meu livro Projeto Terra vai mostrar isso claramente para vocês. Tá? 10 mil. Aí nós temos 15 mil. E nós vamos ter 30 mil. Ok? Essa é a linha do tempo na Terra. Então nós temos que entender o seguinte, tá? Que quando está neste período aqui, a Terra está numa fase muito primitiva. Os engenheiros siderais, eu quero que vocês entendam que a Terra sempre teve um comando e todas as formas de vida que existem aqui na superfície, do reino animal, vegetal, dos insetos, todas essas formas de vida são implantadas por essas dimensões e todas essas formas de vida têm alma. Todas elas têm alma. Então, o reino Deva, o reino animal, eles têm uma evolução que nós chamamos de uma evolução paralela. Eles estão evoluindo dentro de uma ordem evolutiva. E os humanos, como nós somos de uma outra ordem evolutiva. No universo, existem muitas hordas evolutivas que ao longo dessa jornada não se tocam muito. Então, por exemplo, você vê, a Terra, durante o seu período Cretáceo, Jurássico, lá atrás, há milhões de anos atrás, nunca viu a cara de um ser humano aqui. Esse planeta era palco de experimentações dos reinos Deva, que nós chamamos, da horda dévica. Entendeu? Você vê, os dinossauros andaram na Terra por mais de 200 milhões de anos. Sabe o que é isso? O último réptil gigante, segundo a estatística, extinguiu-se há 60 milhões de anos atrás. O homem nunca conviveu com os répteis gigantes, com o período do gigantismo. Depois de 60 milhões de anos, nós vamos chegar mais ou menos nesse período aqui, né? Que nós vamos começar com as primeiras experiências humanas na superfície. Aqui, ó, nós vamos ter uma raça muito próxima aos macacos, umas transformações ali, eles não são ainda humanos. Mas vai chegar um momento, aqui, especificamente por aqui, em que o plano superior vai trazer este corpo prontinho. Tá? Vai trazer esse corpo prontinho. Pá. Projetado nas estrelas, mas esse corpo ele tem que ser adaptável ao ecossistema do planeta Terra. Porque a horda humana já usava corpos em muitos outros mundos. Ok? Então, o corpo biológico é uma roupa fabricada por engenharia superior, de alta inteligência, para que as almas específicas pudessem usar esse corpo e viver uma experiência nas densidades planetárias. Ok? Então preste atenção. Tudo é muito com engenharia, com ciência, com tecnologia. Tá? Agora, a pergunta primeira que surge: de onde nós viemos? Para todos os ciclos das vidas que nós vamos ter aqui na Terra, todas as reencarnações sucessivas. Então, veja bem, de alguma forma, em alguns outros mundos que já têm experiências, nós temos o plano astral muito povoado em outros mundos. Tá? O plano astral sempre é muito povoado. Né? Você não pode imaginar que a vida está só no plano físico. O plano físico é um plano de interface. O cara vive um pouquinho, uma hora e vai para o plano astral. Então, quando em alguns mundos, em alguns planetas, a coisa começa a ficar meio sobrecarregada, meio estruturada, os comandos planetários desses mundos, né, que são grandes inteligências, eles fazem o quê?
eles reúnem grupos de almas que estão num determinado grau evolutivo. Eles fazem uma separação do joio e do trigo lá naquele mundo e reúnem aquelas almas, cria um projeto para aquelas almas continuarem o seu processo evolutivo, só que não mais nesse mundo. Continuar o seu projeto evolutivo em um outro mundo. Então veja bem, essas inteligências aqui, elas têm que criar uma infraestrutura aqui, agora na Terra. Elas têm que construir cidades astrais, criar toda uma infraestrutura, para receber essa horda de espíritos que virão até aqui. Então é alojamento, é cidades, casas, toda aquela estrutura do nosso lar que vocês estão assistindo no filme. Segundo passo, projetar um corpo específico para esta horda de almas que vem. Porque cada horda de alma que vem precisa de um corpo diferente, não pode ser o mesmo corpo, a mesma estrutura, né? Então presta atenção. Esta horda sai e vem aqui à Terra. Agora a pergunta aqui é, como são transportadas essas almas? E quem as transporta? Já começa por aí. Tá? A minha palestra hoje não é especificamente da origem da nossa alma. Porque a nossa alma, ela vem de origens superiores. Ela vem descendo e se manifestando em planos densos até chegar na superfície de mundos. E depois ela vai vivendo processos evolutivos e vai retornando às dimensões superiores. É um processo de descida e de subida. Então a alma ela não é fabricada do jeito que vocês pensam. Dois espíritos lá no astral, macho e fêmea, faz fuque-fuque e tem espiritinho. Nada disso, a coisa não é por aí. Tá? Ok? Então, aqui já tem que ter uma tecnologia de transporte interestelar, interplanetário. É uma tecnologia que nós nem sonhamos. Aí vocês vão pensar, quem? Esses são os verdadeiros extraterrestres. Mas do ponto de vista cósmico, eu também sou extraterrestre. A minha alma é extraterrestre. Eu estou na Terra hoje, mas eu não sou daqui. Eu estou de passagem por aqui. Mas eu sou o ser cósmico, o ser mais universal. Então, veja bem, desde a saída deste mundo até a chegada na Terra, tudo é planejado. Ok? E você faz parte desse planejamento. Você aceita, você discute tudo isso. Não é uma coisa imposta na marra. Não. Veja bem, aí, quando nós chegamos a este mundo, tudo já foi feito. Agora, veja bem, existe dentro dessa horda que vem e deste comando, grupos de seres mais elevados que vai preparar a sua descida, que vai criar um programa específico para você vivenciar, para a sua alma vivenciar uma experiência na superfície deste mundo. Então veja bem, no caso da Terra, o projeto criou várias etapas aqui, temporais. Então, deste ponto aqui, olha, presta atenção, desse ponto crucial até esse ponto crucial aqui, nós temos um período que nós vamos chamar de período das trevas, ou comumente chamado lei do karma, ok? Que é a lei do esquecimento. Neste período aqui, os espíritos reencarnam na Terra e não se lembram da sua natureza espiritual. Ou seja, ele vive nessas cidades astrais. Igual a história do André Luiz, né? Morreu, foi para o astral, puta cidade astral, todo mundo morando lá, né? Aí todo mundo precisa reencarnar, precisa voltar, tal, aquela coisa toda, né? Então o cara desce aqui pela primeira reencarnação. Mas, veja bem, o cara que está aqui, ele sabe, ele olha a superfície do planeta, idade da pedra, né? Aquela puta situação terrível, sem tecnologia, sem ciência, sem nada, né? Ele vai entrar num mundo denso. Ele vai viver uma experiência da sobrevivência na selva. Ele vai entrar numa selva e vai sobreviver, tentar sobreviver nas interrelações com outros seres. É conflito, é guerra, é morte, é doença, tal. Tudo na primitividade. E vai andando nesse período. Aí chega um ponto aqui, há mais ou menos 15 mil anos atrás,
que chega uma horda diferente de espíritos na Terra, uma horda mais avançada. Aqui tinha uma turma muito primitiva, sabe? Bem primitivona, da Idade da Pedra, tal, bem, né? Aí chega uma horda de espíritos vindo de um mundo muito inteligente, de espíritos avançados, só que com muito karma a resgatar. Imagine hoje aqui os nossos engenheiros, nossos cientistas, nossos políticos, cursos universitários, trabalha para a indústria armamentista, faz guerra, morre essa merda toda. Aí bota dentro de um saco, agora faz com gato, o pessoal faz com gato aí, bota nas costas e joga lá né? No meio do mato. É a mesma coisa, nós pegamos essa corja de gente ruim e vamos transportá-las para um mundo cuja densidade, cujo período desse planeta está realmente no mundo, uma parte densa, estruturada, kármica, entendeu? Então, esses espíritos vão dar origem, a partir dessa data, da famosa civilização Atlante. Ok? Ok? Então, nós vamos ser a civilização Atlante. E a civilização Atlante, ela vai evoluindo com conflitos, guerras, invasões, até chegar nesse período aqui que vai acontecer a grande transição planetária em Atlante. Ok? Vai haver uma grande guerra mundial, uma guerra planetária, com armas muito mais sofisticadas do que nós temos hoje. A tecnologia atlântica cresceu muito. Tá? E há um grande cataclismo no planeta nesse período histórico, tal, e a Atlântida afunda, tal, esse continente vai amar. Aí de 10 a 8 mil anos atrás, surge um período aqui, que nós chamamos a Era da Luz, após a Atlântida. Assume um novo comando planetário, é uma troca de comando planetário, e assume o comando Astar. Então, neste período aqui, ó, eu quero que vocês entendam uma coisa. 99% do planeta Terra foi destruído aqui, e as almas foram para o astral e foram migradas, transmigradas para os outros orbes. Na Era da Luz, só fica espíritos com quase zero de karma. Ok? Mas esses períodos aqui duram muito pouco tempo. Dura muito pouco tempo, a Era da Luz. Todo umbral, nesse período aqui, é esvaziado da Terra. Não tem umbral na Terra. Tá? Os espíritos são transportados para outros projetos planetários em outros mundos pela galáxia. Tá vendo como fica fácil explicar que chegada e partida de almas que vem de fora pode aumentar e diminuir? Por isso que na Terra, num período tal, né? Então veja bem, mas o período da luz sempre é muito curto, porque a partir do momento que o espírito ele vai encarnar no período da luz, 500 anos depois não tem mais criança. Tá? As pessoas encarnam acordadas de sua natureza espiritual, elas encarnam como espíritos videntes, paranormais, saem fora do corpo a hora que quer. Então chega um tempo que esses espíritos não vêem mais nenhuma necessidade de ficar habitando esses planos densos da matéria, não tem necessidade mais. Quando você está acordado para toda a dimensionalidade que existe aqui, todos os avanços que existem aqui, ninguém quer, em sã consciência, permanecer em planos densos da matéria, carregando corpos densos. Chega uma hora que você realmente fala, não, estou fora dessa merda aqui, tchau, benção, é a minha última encarnação, eu vou ascensionar. Após o período dos ciclos reencarnatórios sucessivos, que são programados para você, você ganha a ascensão. A ascensão aos planos da luz. Ok? Tá? E aí você não reencarna mais. Quando você não reencarna mais, tem duas opções para você. Ou você continua trabalhando nesse processo, nesse plano que tem muito trabalho nesses orbes aqui, ou pleiteia uma transmigração para outros mundos, outros projetos para a galáxia, que não mais em plano denso. Você não vai descer em outros planos densos de novo. Não há necessidade. Você vai ser um habitante dessas zonas mais elevadas. Você vai trabalhar operando em grandes comandos, tá? Trabalhando de uma forma muito gratificante pelo universo. Como muitas raças de seres extraterrestres trabalham aqui na Terra, né? A serviço do progresso da nossa civilização. Muito bem. Aí nós chegamos nesse período aqui, que é da mais ou menos uns 8 mil anos atrás. Aqui está o começo daquele que a gente chama da nossa civilização atual. Então todos vocês que estão aqui chegaram na Terra nesse período até os dias de hoje.
E pode ter certeza, a maioria de vocês chegou nesse período aqui, ó, depois de Cristo. Porque antes de Cristo não tinha vaga. O problema é esse. Você tem 2 milhões de neguinhos lá embaixo. Você tem 500 milhões, 1 milhão de vaga, 1 bilhão de vaga. Certo? É 1 bilhão de vaga que tem. E tem uma coisa interessante que o plano astral faz. Nesse período, ele elimina toda a tecnologia da Atlântida, ele desliga, né, some com tudo, para não perturbar, porque aqui vai chegar novas almas densas, na lei do karma novamente. Então aqui vai ser a lei do karma. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o período aqui de mais ou menos uns 3.000 anos antes de Cristo, que vai dar mais ou menos por aqui, ó, é o chamado começo de nossa civilização, sumério, babilônica, tá? E até os dias de hoje vai dar 5.000 anos. Então, tudo que o homem tem escrito de história da civilização aí, está nesse período. Aí vocês não entendem a planície de Nazca, não entendem aquelas grandes pirâmides, não vão entender aquelas construções do Machu Picchu, aquelas pedras enormes empilhadas e tal, achando que foi essa turma de burro aqui que fez. Não foi. Essas construções antigas, esses monolitos, é muito fácil de ser explicado, tudo, quando você... Essa turma que construiu, essa, pós-Atlântida no período da luz. Os pós-sobreviventes da Atlântida. E, quando vocês leem no Antigo Testamento a tradição da expulsão do paraíso do Adão e Eva, a ideia, na verdade a expulsão do paraíso é exatamente isso aqui, ó. Quando esses espíritos chegam neste período aqui na Terra, a Terra era primitiva pra caramba. Então, uma horda de espíritos de um local que a gente chama hoje, é chamado de Capela, a estrela Capela, um planeta orbitando lá, houve uma transição planetária naquele mundo, e a pior corja de espíritos daquele planeta foi transmigrada para a Terra, um planeta primitivo na Idade da Pedra. Então, isso veio como tradição da expulsão do paraíso. Porque eles viviam num planeta muito avançado, numa dimensionalidade avançada, e tinham tecnologias avançadas aqui, e foram obrigados a sair dessa condição e vir para a Terra. Então o paraíso nunca foi na Terra aqui. Senão hoje a gente encontrava, né? Com satélite, o paraíso fica ali, né? Exatamente, está entendendo? Perto de Jericoacoara, perto de São Tomé, lá, paraíso. Entendeu? Então, na verdade, o paraíso verdadeiro não é o paraíso terreno, na terra. É uma tradição que muitos povos têm, não é só a Bíblia judaico-cristã, não. Muitos outros povos antigos vão relatar a história do Noé, da história do dilúvio universal que aconteceu com o afundamento da Atlântida. Com o fim da civilização Atlântida. Ok? Mas o nosso assunto não é esse hoje. Tá? Então, na verdade, o que eu quero sentar na nossa... Isso aqui está tudo no meu livro Projeto Terra, no seminário de 8 DVDs do Projeto Terra, explicando setor por setor. São 8 DVDs, cada um explicando uma parte disso aqui. Né? Muito bem. Então, o que a gente tem que focar é o seguinte. Nós somos seres estelares. Nós não somos seres planetários. Nós mudamos de planeta em planeta para viver experiências para a nossa alma. Então, é tolice você fixar qualquer coisa sobre o planeta. Eu tenho um mestre espiritual que me acompanha, um chinês, né? E uma vez nós perguntamos, não foi nem eu, foi um aluno que perguntou para ele, mestre, o que significa a vida sobre a Terra, a nossa vida aqui na Terra? Então ele dá o seguinte exemplo, ele fala assim, a vida, meu filho, sobre a Terra se assemelha a uma ponte que você constrói sobre um rio. Né? A ponte só serve para você passar de um lado para o outro do rio. Tolo é o homem que constrói e fixa sua morada em cima da ponte. Vocês entenderam? Então o sentido geral da coisa, a sua vida, ela só tem um sentido. Eu estou aqui para aprender. Aprender com as experiências que eu vou vivenciar aqui. Então é nisso que eu tenho que focar. Eu não tenho que focar em ficar construindo mansões, edifícios, ser poderoso, aquele puta ego, esse jogo que a sociedade influencia. Não, você tem que ter tempo para você, não é tempo para sua empresa. Tem pessoas que montam uma empresa, acabou a vida do cara, né? Ele fica sem 24 horas para empresa, para empresa, para empresa, para empresa.
A vida não é isso, não foi feita para isso. Então, quando o indivíduo acorda para a sua natureza espiritual, por isso que o meu trabalho ele está 100% focado na seguinte coisa. O meu objetivo é trazer o espírito para o dia a dia em nossas vidas. Nós temos que viver, perceber que o plano espiritual está ao nosso redor, os irmãos que morreram estão ao nosso redor, nós vivemos uma relação espiritual o tempo todo, mas ninguém percebe isso. Ninguém nota isso. A espiritualidade não tem importância. Nem o meu próprio espírito tem importância, porque todo mundo acha que não tem vida após a morte, morreu, acabou. Os políticos acham a mesma coisa, porque roubam à vontade, porque vivem uma filosofia, né, completamente materialista. Não há vida após a morte. Mas se nós entrarmos nesta teoria, neste modelo, você vai mudar completamente o seu paradigma existencial. Você vai mudar completamente o motivo de sua existência. Ok? Porque vocês vão morrer a qualquer momento. E a qualquer momento pode morrer. Pode virar a esquina e cantar, pum, cair, duro. Todos os seus planos vão embora. Né? Quantas mães não vêm chorando as mágoas para mim? Ai, meu filho tinha 18 anos, ele morreu, o que eu faço? Estava fazendo faculdade, tinha tantos planos pela vida. Eu falei, é o que acontece com todo mundo que está vivo nesse mundo. Uma hora ou outra, puf, vai embora. E não tem, mas que você me explica isso? Eu não explico nada, essa é a lei. Você que está por fora da lei. Você que achou que poderia dominar a morte, poderia fazer o que quer nesse mundo, e fazer seu filho ser engenheiro, que ser engenheiro seria a melhor coisa para o seu filho, mas o plano espiritual achou que a melhor coisa para o seu filho era morrer. Você não sabe a jornada cósmica, porque quando você olha uma vida, você não sabe as centenas e outras anteriores que ele teve, e qual é o programa existencial neste mundo. Então, nós temos que sacar o seguinte, tá? Eu vou apagar tudo isso agora para a gente... E nós estamos aqui, hoje aqui, prestes a uma nova transição planetária e entrada da Era da Luz, e o mundo está perdido no materialismo. Completamente perdido no materialismo. Me mostra uma pessoa feliz, realizada como ser nesse mundo. Não, só tem gente deprê, cara. Só tem gente... E falar em deprê, depois eu vou dar um recado aí. Então nós temos assim uma sociedade doente, uma sociedade decadente, aqui nos dias de hoje, e que nada resolve, nenhum médico resolve, nenhum terapeuta resolve, porque a alma está morta. Se você não renascer esse princípio espiritual, não tem saída para o planeta Terra. Não tem saída para a nossa visão. Vai para uma guerra nuclear, vai para um conflito sem precedentes. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Para a gente centrar agora nessas questões da reencarnação nesse período. Então, veja bem, se tivessem esse conhecimento lá atrás, a resposta para o Jô Soares seria muito fácil, né? De onde veio o excedente? Vem de fora. Está chegando gente a cada momento aqui na Terra. Então, vamos lá. E o interessante é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Aqui está a Terra, a superfície da Terra. E essas linhas aqui são outras superfícies que a Terra tem, tá? A Terra tem várias superfícies. Vocês conhecem a superfície física material, mas nós temos outras superfícies que é constituído de matéria com densidades diferentes. É onde estão alojadas as cidades astrais, os planos espirituais. É um lugar material, as cidades são matéria. Tá? Não é nada isso, não é fantasmagórico, não. É real, é matéria. Muito bem. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Está lá o comando planetário. Terra. Aí, eles trazem, em um determinado período, um grupo de almas. E bota na cidade astral aqui. Vem, por exemplo, umas 500 almas, umas 1000 almas. Aí, de um outro lugar diferente, veio uma outra leva. É uma outra cidade. E de várias origens estelares vão chegando, grupos de almas. E essas almas elas são muito diferentes umas das outras. Elas não podem se misturar. Então, o que o plano astral faz? Pega uma região do planeta, diferente. Por exemplo, começa a encarnar essa turma aqui nas Américas aqui. Ok? Começa a encarnar essa turma aqui na África.
Começa a encarnar essa turma na China. Você está entendendo? Ou seja, como é na Idade Antiga, eles não têm grandes navegações, não têm conhecimento, não têm tecnologia nenhuma. Esse povo aqui vai viver 2000 anos sem entrar em contato com isso aqui. É o que aconteceu com os maias. Por exemplo, os maias desceram aqui, viveram por mais de 1000 anos, a civilização foi extinta e nunca o maia entrou em contato com o ocidental. É? Perfeito? Então, significa o seguinte, cada povo tem um projeto reencarnatório. Cada povo tem um projeto reencarnatório. Ok? Então, por isso, agora, quando o tempo vai passando, como chegou no final do projeto, depois de 1500 aqui na Terra, o que aconteceu? As almas vão interagir, entrar em contato. Vocês sabiam que os Incas no Peru, olha, os Incas, aqui na região do Peru, Bolívia, toda aquela região toda ali, a civilização era avançadíssima e eles não tinham moeda, dinheiro, não tinham comércio. Você era o verdadeiro comunismo. Você trabalhava para o Estado, você plantava, a economia era baseada na economia, na plantação, na agricultura. Você trabalhava e o governo te dava comida, casa, tudo. Não faltava nada para você. E não tinha mercado. Porque também não tinha dinheiro para gastar no mercado. Não tinha mercado. Não tinha. E ninguém consegue entender como é que esse povo sobreviveu e foi para frente, cresceu um grande império, fez altas construções, arquitetura, e uma coisa muito bonita. Ou seja, é possível sim viver sem dinheiro. Desde que você esteja uma direção, né, diferenciada de nossos políticos. Pô, os nossos políticos, cara, eles pegam 70% de tudo que você ganha, 70% de imposto. Você fica com 30%. Para o seu subsistência mesmo. Aí depois você fala que o chinês, lá na China, quer trabalhar escravo. Aqui é o quê, né? Muito bem, então vamos lá. Então vamos tentar pegar um indivíduo como nós e seguir as vidas passadas dele. Vamos pegar um indivíduo. Ele vai chegar aqui pela primeira vez, ele vem numa horda. Ele chega aqui. Então, como é que vai ser planejada a primeira encarnação dele? Então, existe aqui no astral, que vai trabalhar um grupo chamado Conselho Kármico. Quem quiser saber disso, eu tenho uma palestra com esse tema, Conselho Kármico. Então, esses caras se reúnem e vai planejar a sua jornada na Terra. Desde a primeira. Então, esse cara sabe tudo sobre você, ele tem sua ficha corrida, desde onde você veio, quem você era, de onde você veio, o que você fez para merecer estar aqui nesse mundo. Né? Então, de acordo com sua ficha corrida, nós vamos dar um corpo que você merece, né? Vamos encarnar a mulher que você merece, você vai ter a mulher que você merece, o corpo que você merece, o país que você merece, você vai nascer também, entendeu? Se você vai ser feio ou bonito, aí depende se você merece. Você pode nascer um lixo, né? O cara feio, né? Sabe, então, os corpos biológicos são projetados de acordo com a sua natureza kármica. Ok? Mas aí, quem decide isso? Quem decide é o conselho. Então, você encarna. Quando você encarnou, esqueci de tudo. Não sei quem eu sou, estou aqui, opa. Solto no mundo, né? Vamos fazer o quê? Cada um, de acordo com a sua estrutura social, a ordem que nasceu, sabe? Se você nasceu num mundo, numa sociedade cheia de conflito, cheia de guerra, ou nasceu naquela sociedade lá que não tinha nem dinheiro, a sua experiência evolutiva vai ser de acordo com a sua programação. Por isso que os caras programam para uma turma, programam para outra, os programas são diferentes. Porque essas almas que chegam são muito diferentes, têm origens diferentes. Então, se você começar a acompanhar, aí esse cara vive uma experiência aqui. Primeira encarnação na Terra. Você vê que ele tinha cara de ET quando ele veio. Tinha que ter cara da outra experiência, outro mundo lá.
Aí ele morre, vai para o plano astral, ele volta para essa cidade. Aí ele passa aí uns 50, 70 anos entre uma vida e outra e prepara a sua próxima reencarnação. É o famoso caso do Emmanuel, né? O Emmanuel, o guia do Chico Xavier, né? No filme Nosso Lar ele aparece muito, na vida do Chico também. Então, ele tem um livro dele, que ele vai contar a história dele, uma encarnação dele, que ele encarnou na época de Jesus Cristo. Ele era um alto funcionário romano, né? Ele era um funcionário público romano, um cara de alto escalão. E olha só que interessante, o cargo dele, ele estava como... sabe o Pôncio Pilato, famoso na história, que julgou Jesus? O mesmo cargo de Pôncio Pilatos era o cargo do Emmanuel, que ele saiu, entregou o cargo para Pôncio Pilatos e voltou para Roma. E aí Pôncio Pilatos é que crucificou Jesus e falou, por pouco eu não pego esse homem. Por pouco não sou eu que crucifico o homem. Né? Entendeu? Então ele tinha esse cargo. Aí, você vê quem ele foi, ele vai contar as vidas anteriores dele. Aí ele morre em Roma, tá? Aí ele morre, essa vida acabou. Aí ele escreve um livro, né, psicografado pelo Chico, não, chama 50 anos depois. Quem já leu, quem não leu, pode ler, que é muito interessante. E aí ele vai contar a próxima encarnação dele em Roma, ele vai nascer em Roma de novo. É aquela vez você vai perguntar, mas por que esse corno não nasceu aqui no Brasil, para ver que é bom para tosse, no meio dos índios, né? Você está entendendo? Ou nasceu aqui nos maias, você sabe o que é? Você está entendendo? Então, na verdade, é o que eu falo para você, as pessoas os seus karmas ficam muito atrelados, entendeu? A sua horda. O seu karma está atrelado com as pessoas que você gerenciou aqui. O que você fez lá embaixo, as pessoas todas vão morrendo também. E aí, chega lá no astral, dois espíritos encontram, você me matou, né, seu filho de uma puta? Você me matou lá, vai ter revanche, vai ter briga. Porque estão no astral, ninguém pode matar o outro no astral, já está morto mesmo, né? Vai fazer o quê? Vou matar você aqui no astral? Não tem jeito. Então, espere para eu matar você lá embaixo. Nós dois vamos encarnar para eu matar você lá. Fica aquelas brigas, aquelas encrencas. Inclusive tem não sei se você sabe, o André Luiz, o livro famoso dele foi, né, o Nosso Lar, certo? Depois ele escreve um outro livro chamado E a Vida Continua. Tem até em filme, não sei se vocês já assistiram. Só que o filme é muito ruim, muito mal feito, não tem aqueles efeitos especiais do Nosso Lar, aquela coisa toda. Mas só vai dar uma ideia legal como que as pessoas reencarnam atreladas aos karmas anteriores, às ações anteriores. Certo? Você matou a mulher do outro, roubou não sei o quê, essas tretas que os negros fazem assim, né? Você está cansado de ver a novela das 9 na Globo, né? Então, quando o cara morre, a próxima encarnação ele vai criar todo aquele elo que a gente chama de teias atáveis, para resgate daquele karma, daquela ação. Então, se você for acompanhar, o cara tem a primeira. Aí ele morre e volta para o plano astral. Ele passa um tempo recobrando a sua memória, reavaliando toda a sua experiência planetária. E depois de um tempo, o comando aqui kármico dele, o conselho kármico, vai programar a próxima descida, a próxima encarnação. E aí ele vai lá, né? Tem um prédio lá que chama prédio da reencarnação, tá? O cara vai lá no prédio da reencarnação, entra lá, senta na cadeirinha, vem o conselho, como é que ela vai fazer? Vamos preparar você para a descida, nós vamos fazer isso, nós vamos projetar, de acordo com o que você viveu lá, você tem que resgatar essas teias atáveis. Tudo é discutido, entendeu? Quando você tem um nível para discutir. Se você é um ser muito umbralino, aí não tem discussão. O nego faz o programa para você, pega o seu na marra, envia lá por livre e espontânea pressão. Né? Então, quando o espírito já é mais lúcido, então ele pode participar do seu conselho kármico e atuar na sua própria programação, ok? Então, isso é feito constantemente, gente. E esse período de plano astral, desce na superfície da Terra, vive, morre, volta, fica um tempo aqui no astral, desce, vive uma experiência, volta, isso aqui vai ficando. Aí você vai falando, mas isso aqui é ad eterno? Claro que não. Nem pode ser. Senão o projeto estava falido, né? Se o projeto não eleva ninguém, é porque a escola não presta, né? Você entendeu? Não. Então, os mentores do Projeto Terra sabem que esse planeta ele é um planeta muito bem planejado, está tudo sob controle, está tudo certo, tá? As pessoas estão no seu livre-arbítrio aqui para escolher a luz ou as trevas, qual o caminho que ela quer escolher nessa vida, e de acordo com a sua própria decisão interna, ela segue uma direção, ela segue uma jornada. E isso tem consequências, tá?
Não pense que a cagada que os negros fazem, o que o político rouba aí, não tem consequência, tá? Você fala, mas olha, tudo impune, se vê esse Brasil não merda, impune para o tribunal daqui. Mas o tribunal daqui não escapa nada. Sua ficha está registrada em acástico. E aí nós vamos sentar para programar a próxima. Né? Tem muita gente que me pergunta, né? Essa pergunta é muito feita para mim. Laércio, onde está Hitler? Né? Aquele homem mau, horrível, onde ele está? Encarnado, está encarnado aonde? Está aqui sofrendo no umbral, está lá no inferno, eternamente. As coisas não são bem assim como vocês pensam. Ó, Hitler não fez aquela merda toda sozinha. Tá? Milhões de pessoas apoiavam e milhões de pessoas faziam a merda. Ok? Então o karma ali se chama coletivo. A espiritualidade sempre dá oportunidade ao espírito evoluir, ao espírito tomar consciência de seus erros e, através da reencarnação, corrigir seus próprios erros. Ok? É claro que ao morrer, ele passa um tempo em certas zonas, aí vai tomando consciência, vai acordando, e o conselho kármico programa suas próximas descidas de acordo com as suas ações, e ele concorda com isso. Ele sabe, né? Então você percebe que nós tivemos nesse planeta pessoas muito inteligentes, mas nada boazinha, né? Nada pela lei do amor. Então isso que eu chamo, por exemplo, de um exilado de capela, que são raças inteligentes, mas espiritualmente um zero à esquerda. Então, as suas ações planetárias são ações sempre evolutivas. Veja bem, o objetivo não é castigar as pessoas. O conselho kármico não tem esse objetivo primário. O objetivo primário é a evolução. Todos vocês, todos nós cometemos erros no passado. Senão não estaria aqui comendo esse karma brasileiro, né? Torcendo pro Corinthians e vendo o time do São Paulo nessa merda. Né? Você está entendendo? É aquela velha história, né? Cada um tem seu karma, né? Você está entendendo? Cada região que você encarna, você poderia se encarnar, vou encarnar você lá na Síria. É um bom lugar para se passear hoje. Você não foi passear na Síria, vai na União Soviética. Né? Então, para você ver o bicho pegar fogo. Né? Então, depende de onde você vai encarnar, os caras já sabem que o bicho vai queimar lá embaixo. Então, todos aqueles guerreiros, aqueles negros do passado, que participaram de guerras, conflitos, nós vamos encarnar no mesmo lugar de novo. E o conflito vai continuar, o pega para capar vai continuar, os resgates vão acontecendo ao meio disso tudo. Né? Como que você encara, por exemplo, um presidente, um cara muito inteligente, dá ordem para lançar uma arma química sobre a população, matar 1.500 pessoas, crianças, animais, mata tudo, com uma arma que você não tem uma ação contra ela. Isso em pleno século XXI. E outra, não fica impune, né? E aí, quem vai condenar o cara lá? Ninguém. Quem que vai entrar lá? O jogo político não permite, mas espera esse cara morrer. Geralmente esses caras pegam câncer, ficam doentes. O estresse desses caras não tem paz. Imagina se um cara desse tem paz, com essa energia toda na sua cabeça, com todo esse encosto em cima. Porque o cara quando morre, ele fica com puta de um ódio da situação. Então esses ódios, essa energia gerada sobre os indivíduos, gera uma pressão incalculável. Um encosto já enche o saco, não enche? Agora você imagina 3.000 encostos nas suas costas. Quem vai em centro espírita sabe que encosto enche o saco. Um já dá um puta de um trabalho desgraçado. Imagina 3.000 ali na costa do nego, 1 milhão. Né? Então é óbvio que esse indivíduo não vai ter paz nesse planeta, porque o karma pesa muito sobre a cabeça. As responsabilidades, elas vêm. O cara não dorme de noite, não põe a cabeça pra você, ele dorme. A não sei que toma uma pingona, um cachação ou uma de remédio, dorme assim. Então, eu quero que vocês entendam que nós somos almas. Nós temos que, a partir deste momento, dessa civilização, dessa nova era, nós precisamos mudar 180 graus o foco de nossas vidas na Terra. Vocês precisam parar de acreditar que a coisa mais importante que vocês fazem na vida é trabalhar o dia todo. Isso é a maior bobagem que vocês fazem, é trabalhar.
Trabalhar para um sistema falido, para um governo filha da puta, pagar 70% de imposto nessas merdas. Nós precisamos mudar o foco da civilização. Ou nós vamos à extinção. Vocês têm que acreditar, vocês têm que ter força. Nós podemos criar comunidades alternativas, nós podemos criar métodos diferentes de viver neste mundo, focado em nosso espírito e também na nossa sobrevivência material de uma forma muito organizada, como os muitos povos antigos faziam. Por que a gente não pode fazer? São criaturas inteligentes. Ok? E focando no seu espírito. Porque a maioria de vocês é espiritualista de fim de semana, cara. Quando dá tempo, vou fazer uma coisa espiritual. Quando dá tempo, vou assistir uma palestra. Agora, o resto da semana, vocês ficam nem loucos trabalhando para ganhar um trocado. Para pagar o carro de luxo que vocês estão usando. Entendeu? Será que isso é o verdadeiro foco da alma na Terra? Ou tem alguma coisa errada? Quando que nós vamos acordar para a nossa verdadeira natureza? Porque você vai morrer. E a qualquer hora você morre. Só quem tem um cara que morreu na família sabe o que eu estou falando. Porque o cara, tem 1000 planos, né? Não, porque eu vou fazer uma indústria. Pumba, morre no dia seguinte. Do nada. E aí? Cadê os seus planos? Então, o meu trabalho hoje em dia é um trabalho de, através das minhas palestras. Eu tenho mais de 300 palestras, vocês estão vendo tudo aí. Tem na internet. A gente manda essas palestras para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, está indo, né, agora. O objetivo central é acordar essas almas adormecidas no período das trevas. Para nós começarmos a trazer essas almas para a luz. O que significa luz? Acordar para a nossa verdadeira natureza espiritual. Isso significa luz. Trevas. O que significa trevas? Trevas é a ignorância total de nossa natureza espiritual. E quando você é um ignorante da sua natureza espiritual, qualquer político te manipula, qualquer pastor te manipula, qualquer indivíduo faz você sair na rua quebrando pau, arrebentando, chutando vitrine, a toco de merda. Porque isso não leva a nada. Ok? Então a verdadeira libertação do ser é a descoberta da sua própria alma. É libertar-se dessa matéria e tomar consciência do ser cósmico e divino que você é. Por isso que Jesus tinha a velha frase: conheça-te a ti mesmo e você vai conhecer a Deus. Mas esse conhece a ti mesmo é conhecer todas as suas encarnações passadas. E conhecer até a sua natureza transcendental que você veio de outro mundo. Aí sim você vai saber quem realmente você é e você vai perceber que você é um ser imortal, que você está conectado com toda essa grandeza universal. Ok? Então isso é um foco importante. Nós temos que centralizar as nossas vidas aqui diária, a partir de agora, em nosso espírito. O espírito é a coisa mais importante. Ok? Ou vocês acham que é outra coisa? Que é o trabalho de vocês, né, que é o carro que você vai comprar, casa na praia. Ou pior ainda, seu marido ou sua namorada. Aquele que te põe chifre toda hora. Precisa tomar cuidado com isso. É? Então, às vezes, as coisas... Porque você nasceu sozinho, cara. Você vai morrer sozinho. Você não vai levar sua esposa, sua namorada, não vai levar ninguém. O karma é teu. É nele que você tem que sentar e trabalhar o teu ser, a tua alma. Por isso que os monges budistas do passado, eles criavam exatamente aquilo que eu estou falando. Eles criavam uma sociedade alternativa. Quando eles iam para as montanhas, construíam um mosteiro e se reuniam nesses mosteiros, o único objetivo é criar uma sociedade alternativa. Uma sociedade alternativa focada no espírito. As suas ações no mundo não seria mais uma ação de trabalhar para o presidente, trabalhar para o governo, trabalhar para o imperador, servir ao imperador. Porque todo mundo na antiguidade tinha, eu quero servir ao meu imperador. Meu imperador. Né? Grande bosta, né? Esses imperadores. E hoje a Inglaterra, você fica na Inglaterra até hoje babando na boca da princesa ou da rainha, né? Quanta burrice tem nesse mundo, né? Nunca vi igual, como o ser humano é tonto, cara. Em vez de cuidar da sua vida, ele fica lá babando da princesa, dando milhões, carruagem de ouro, desfilando para casamento da princesa, e vocês engolindo essa merda aí. Achando o máximo, comprando revista caras, né? Dando dinheiro para esses vagabundos. É verdade, cara, é muita tolice, é muita tolice. Você vai na banca, o que mais vende é revista caras. Depois o cara fez a revista Bundas e ninguém comprou. É verdade, você sabia? Você não lembra que saiu a revista Bundas? Em confronto com a revista Caras? Não, era o pessoal do Cacete Planeta que
como é que chama ele, aquele cartunista lá, que era o dono da revista Bundas. Esqueci o nome dele, já vou lembrar. Para contrabalancear a revista Caras. Então, na verdade, vocês começam a reavaliar seus valores, mas focado agora no espírito. Você fala assim, eu sou um espírito, eu vim aqui na Terra para evoluir a minha consciência. Se é isso a minha verdadeira missão na Terra, o que eu vou fazer da minha vida? E vocês vão ver como o que vocês estão fazendo não passa uma grande inutilidade. Vocês estão jogando a vida de vocês fora. E não tem coragem de fazer uma mudança. E todo mundo é formatado, né? O que é formatado? Faz todo mundo igual. Tá? Eu tenho uma palestra, você tem que assistir, chama Você é Você Mesmo? Tem uma interrogação. Tá? Ela está ali. Então o cara chega, nasce, né? Vai para o pré-primário, aprende aquele monte de merda. Certo? Aí vai para o primário, aprende aquele monte de bosta. Aí vai para o ginasial, depois colegial. Aí quando ele está na porta do vestibular, eu sei disso porque eu era professor de cursinho, antes de fazer uma mudança na minha vida. Tinha 200 anos na minha casa, dizendo, ai, Laércio, o que eu faço agora? Não sei o que eu faço na minha vida. Não sei se vou fazer medicina, se eu vou fazer engenharia, se eu vou fazer advocacia. Falei, faz qualquer merda, cara. A bosta é mesmo no final. Não vai mudar nada na sua vida. Tudo que está aí não serve para porra nenhuma na sua vida. Porque a essência do espírito vai estar morta mesmo em todas as elas. Qualquer coisa que você escolher, o seu espírito está morto nelas. Nenhuma profissão, nenhuma coisa que a universidade vai te oferecer, tem o espírito embutido ali, como coisa principal. Não tem. Então, toda essa formação universitária é uma formação de androides. Por isso que se termina lá, sai formado. Todo mundo em formatura. O que é formatura? Isso é todo mundo igual, você viu? Bota até aquela roupinha. Quando eu vou em formatura, eu dou tanta risada com aquela merda. Cara. Todo mundo bota aquela beca tonta, idiota, que nunca se usa em lugar nenhum, só na formatura, né? Tá? Para dizer que está formado, ou seja, todo mundo em forma, sai em forma, assim, ó. Bom, pensando e acreditando que sabem as mesmas coisas, né? Todo mundo sai igual, sabendo a mesma coisa, né? Se perguntou uma coisa diferente, eu não sei. Certo? E é muito engraçado isso da formação, que tem um cientista, tinha um congresso em São Paulo esse tempo atrás aqui, mês passado agora, um cientista quântico, físico quântico, que está agora trabalhando na espiritualidade, essa coisa toda. Ele falou assim, né, que ele estava numa palestra, tal, numa palestra nos Estados Unidos, disse que tinha uma velhinha de 80 anos. Chegou para ele e falou, mas professor, o quê? O senhor que é tão sábio, sabe tanto essas coisas todas aí, de física, tal, quanto... Me responde uma pergunta. O que acontece depois da morte? O cara parou, porra, não sei. Epa, não sei. Falou assim, então que adianta todo esse conhecimento seu? O principal você não sabe. Né? O engraçado, né, que quando ele falou ele contou essa palestra lá, né? Aí depois entrou a minha palestra no outro dia, eu falei assim, olha, citei o professor, tudo lá, falei assim, olha, tem uma coisa muito interessante. Ele respondeu, não sei, mas aqui no Brasil nós sabe. O que tem de centro espírita no Brasil? Nós tem Chico Xavier. Chico Xavier falou para tudo o que tem depois da vida. Sabe, tem o filme Nosso Lar aí, que é um filme ilustrativo, vocês vão saber tudo o que acontece após a morte. Entendeu? Mas o americano cientista não sabe. Entendeu? Mas nós sabemos. No Brasil nós temos uma evolução espiritual muito grande e uma consciência espiritual que o resto do mundo não tem. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para a Rússia, vai ver. Você não vê espiritualidade como aqui. Você não vê essa discussão que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos. Você não vai ver. Na Europa, muito menos. Na Alemanha, pode esquecer. Entendeu? Então, na verdade, nós somos um país que nós temos uma capacidade de iluminar o mundo. De mandar uma mensagem mais transcendental para o mundo, esse mundo capitalista, esse mundo que está se autodestruindo no Oriente Médio, esses conflitos todos, Estados Unidos querendo mandar em todo mundo, com seu dinheiro, com sua força militar. Então nós não vamos parar com tudo isso. Nós vamos continuar vivendo esses mesmos valores? Então nós temos que centrar em nossas vidas. Nas nossas vidas passadas está a alma de tudo aquilo que nós somos, nós fomos. Uma vez eu recebi uma pergunta, tenho certeza que vocês fariam essa pergunta para mim depois. E Laércio, e terapia de vidas passadas, o que você acha? Eu falo assim, quer a minha opinião? Eu já trabalhei com um terapeuta que fazia regressões a vidas passadas, vi muitas regressões, vi muitos trabalhos interessantes. Certo, eu tenho um trabalho muito interessante dele uma vez, que nós fomos fazer a regressão de uma pessoa, começamos a regredir. De repente, essa mulher começa a falar russo. Começa a falar russo. Quando ela cai na vida anterior dela, ela começa a falar russo.
Aí o papai fala, que língua que ela está falando? Aí eu comecei, acho que é russo. Falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos chamar uma amiga nossa russa para ver se o que ele está falando tem a ver. Se não é enrolação, né, aquela coisa toda. E não é que ela chama uma russa, a filha da puta falava russa fluentemente. Minha mulher nunca tinha feito russo na vida. Entendeu? Então, tem uma coisa interessante nessas terapias de vidas passadas. E quem assistiu aquele filme Minha Vida na Outra Vida? Clássico aí, né? Que vai retratar uma experiência anterior. Então, vamos tentar, eu vou falar para vocês o que significa essa terapia de vidas passadas. O que eu acho legal e o que eu também não acho legal. Tá? Então, vamos lá. Às vezes, essas terapias de vida não podem ser muito confiável. Quer ver? Porque aí você pega uma menina, uma pessoa, ela deita aqui no seu consultório, você começa a fazer uma regressão hipnótica nela, aquela coisa toda. Aí ela começa a voltar. Você nunca tem certeza se aquilo que ela vai relatar para você é verdade ou imaginação. Ok? Muito bem. Porque você não tem como checar. Então, inclusive, tem um programa, né? Não sei se você está passando ainda, acho que era no Discovery, que era o seguinte, os caras faziam esta regressão em pacientes. Ok? E aí, eles selecionavam os pacientes que contavam uma história. Por exemplo, olha, 100 anos atrás eu vivi em tal lugar, tal cidade, meu nome era tal, morei em tal rua. Os caras... Aí o que fazia? Essa equipe ia investigar para ver se achava registros dessa pessoa, desse lugar, desse cara, dessas questões, para tentar provar as vidas passadas, reencarnação. É um trabalho muito interessante, científico. E esse grupo, claro, que chegava, muitos casos não dava em nada. Não achamos nada, não deu em nada. Mas tinha casos que dava certo, batia certinho, igual o caso desse livro dessa mulher, né? Minha Vida na Outra Vida. Porque quando o espaço de tempo é suficiente para você, na reencarnação, encontrar o seu filho vivo ainda, não é? Foi o caso desse filme, que ela volta na Europa e o seu filho ainda está vivo com 80, 90 anos. Aí ela pôde checar essa experiência dela, né? Mas eu vou dar um toque legal para vocês. O que acontece quando você está deitado aqui, você faz uma regressão para uma vida passada? Quando você faz uma regressão para a vida passada, o que vai vir aqui, pode ter certeza que é um monte de merda. Você foi um merda. E outra coisa, eu já numa regressão eu já encontrei umas 10 Cleópatra. Ninguém quer ser puta na outra vida, cara. Ai, tô lá na França, sou puta, prostituta. Quando a pessoa fantasia, não é real, acontece isso. Parece todo mundo quer ser princesa, fui rainha. Todos aqueles arquétipos e frustrações freudianas vêm à tona e ela cria fantasia. Na vida passada foi isso. Essa minha menina, quanto tempo não me encheu? Ai, Lécio, me fala que eu fui na outra vida, me conta. Porque eu tenho uma facilidade de olhar para você e entrar na vida sua passada. Eu vejo a tua cara, a tua imagem, o teu rosto, até a roupa que você estava vestindo. Mas eu fui proibido pelos meus mestres e mentores de revelar isso para as pessoas. Porque o trauma que eu ia trazer de lá para cá era muito maior. Você já sabe que a lei do esquecimento é uma dádiva. Porque o ser humano é tão frágil emocionalmente, se ele traz informações de vidas anteriores, em alguns casos, o sentimento de culpa que ele vai carregar aqui é tão grande que ele não consegue tocar essa vida aqui para frente mais. Ok? Tem alguns casos que o cara tem um problema, que você não pode fazer uma terapia de vida por curiosidade. Então, quando o cara tem um problema sério, tem um trauma muito sério, que não consegue achar a causa nessa vida, aí a gente tenta fazer uma vidas anteriores. Porque aí o trauma pode estar numa vida passada. E aí nós resgatamos esse problema, aí fica uma terapia freudiana como outra qualquer. Temos o trauma, não importa que setor da vida, onde ela está, se ela está em vida passada ou nessa vida, mas nós podemos trazê-la à tona e vamos trabalhar terapeuticamente para nós curarmos e tratarmos esse indivíduo. Mas, vocês perceberam, eu percebi uma coisa. Todas as vezes que você fazia regressão, a coisa acontecia o seguinte, ela chegava no útero, quando ela chegava no útero, dava um branco, depois, pum, pulava para a vida passada. Eu falei,
Não é aí que ela vai consertar o cara. Nós vamos consertar o cara, e eu falava para os terapeutas, não, nós não podemos, nós temos que pegar o cara aqui, ó, nesse meio aqui, ó. Porque aqui é merda, o bom deve estar aqui. É só você pegar a história do André Luiz. Vou pegar a história do André Luiz. Se ele está aqui, André Luiz. Ou seja, aqui André Luiz. Aí ele morre e vai para o astral, certo? Aí no astral ele toma uma puta, uma consciência. Se ele te encarnar de novo, ele vai esquecer de tudo. Então aonde nós deveríamos fazer uma regressão para trazer a verdadeira informação de quem eu realmente sou? É aqui, na entrevida. Mas ninguém consegue fazer, sabia? É muito difícil. Todas as vezes que você dá um branco e o cara pula para a vida anterior. Aí eu, como físico quântico, eu tive que resolver esse problema. Como é que eu explico por que o cara não consegue entrar numa entrevida? Ele entra na vida passada, mas não entra na entrevida. Por quê? Porque a nossa memória, a nossa consciência, ela é ativada em setores quânticos. Existem setores quânticos. O setor, onde está gravado essa informação aqui, está no nível quântico da sua consciência. Se você colocar a sua consciência com vários níveis quânticos, a coisa funciona assim. Esse é o nível primário. Esse nível primário é onde grava onde está gravado a sua encarnação atual. Sua memória está aqui. A vida passada está gravada nesse setor aqui. Por isso que você fica acordado, você não tem acesso a ela. Mas agora, entre vidas, os caras vão gravar num setor mais alto. Então, quando você regride uma pessoa, é muito mais fácil ela sair desse nível e vir para esse nível do que dar um salto muito grande e ir lá para cima. Então ela não consegue ter energia suficiente para acessar esse setor, ela não consegue ter, e ela acessa esse. Esse é vida anterior. E a informação está no outro nível quântico. Então, por isso que precisa de um treinamento, de mudar a nossa vibração, mudar nosso padrão de consciência, para a gente conseguir agora ter uma transcendência, ter um despertar, que a gente chama de uma iluminação, onde a gente, além de lembrar de vidas passadas, vai lembrar das entrevidas. Aí você se torna um ser. E esse despertar para entrevidas é muito interessante, porque o seu mentor, que está do teu lado, aquele conselho kármico que se acompanha sempre, ele sabe a hora de te abrir. E quando ele começa a abrir, não abre de uma vez, ele vai abrindo aos pouquinhos. Aí ele vai levando você em viagens astrais para aquelas cidades astrais, para o nosso lar, vai mostrando tudo. Você vai lembrando aos poucos que você morava lá, que você saiu de lá para viver uma encarnação na Terra. Aí você já está num plano de despertar, de tomar consciência mesmo de tudo que existe do outro lado e de toda a experiência que a alma tem. Nesse momento você já está muito preparando a sua última encarnação. Né? Você está bem consciente de quem você é. E outra, ninguém te faz escravo aqui na Terra. É ver a história de Jesus, né? Jesus encarna naquele momento, mas Jesus não era uma pessoa comum. Era uma pessoa centrada no seu espírito, na sua alma. Qual governador e qual imperador da época fazia a cabeça de Jesus para ser escravo, para ser súdito? Oh, meu rei! Jesus não se curvava para ninguém lá. Herodes, você está pensando, meu rei não é desse mundo, não. Você acha que eu vou me curvar a você, esse reizinho de bosta que você é? E era mesmo, né? Um rei de merda. Herodes era um puta rei babaca. Quem tem uma consciência maior, jamais iria se curvar para Herodes. Né? E aí o conflito todo gerado, né? Certo? Mas a história de Jesus ainda é uma história muito mal contada, tá? No futuro vocês vão saber a verdadeira história de Jesus. Não agora, tá? Mas vocês vão saber a verdadeira história de Jesus, tá? Então, veja bem, é muito importante que a gente possa centrar a nossa experiência na nossa alma, na nossa verdadeira consciência. Porque se você começar a entender que nós somos seres astrais, a importante essência do nosso está aqui. Você vê, quando a gente morre, você está numa sociedade muito mais avançada, uma sociedade sofisticada no mundo astral, uma tecnologia a seu favor. Né? E aí, quando você vai encarnar, você tem que encarnar nas condições impostas pela superfície, pela sociedade aqui embaixo. Mas nós não somos isso que estamos vivendo aqui. Isso é uma experiência passageira. Quando nós começamos a levar isso a sério e colocar essa natureza espiritual como parte de nossa vida aqui na Terra,
você vai ver como você vai se tornar um cidadão mais feliz. Você vai encontrar um verdadeiro motivo para existir. Porque não existe coisa pior na Terra, são as pessoas que não têm nenhum motivo para existir, para viver. Aí entra na droga, vai na bebida. Pode perguntar para um drogado, por que ele usa droga? Ah, porque a vida é uma merda. Ele vai falar isso para você. Porque ele não encontra nada nessa vida que lhe deixe feliz, que tem uma felicidade. Mas pega esse cara e mostra a natureza espiritual para ele. Você vai ver que ele vai ter outras ferramentas e outros motivos para lutar. Outros motivos para existir neste mundo e desafios diferentes agora. Né? Porque, você quer ver um desafio que a sociedade impõe? Ah, vou ganhar uma medalha. Jogos Olímpicos, treina que nem um louco desgraçado para ganhar uma medalha. Né? Aí o cara chega 2,7 segundos atrás do primeiro lugar, ninguém vê o cara, joga o cara no lixo, né? Só o valorizado primeiro. Como se o trabalho que ele fez não tivesse a mínima importância, né? 1 segundo atrás. Ou seja, e ele também sai destruído, porque não ganhou o primeiro lugar. Então você vê que a nossa sociedade ela constrói uma estrutura onde você tem um feliz e 300 frustrados. Por que ela não constrói um sistema onde todos possam ser felizes e nenhum frustrado? Quando você cria a competição, você já criou a destruição. Você já criou uma guerra sem armas. Tá? Vai num campo de futebol, assistir um jogo lá, você vai ver o quebra-pau que sai, que quer matar o outro na torcida, e briga, todo mundo briga. E te chama de esporte. Né? Chama de esporte. Vocês vão perceber que quando o jogador está jogando futebol, ninguém está preocupado com o corpo físico, se está fazendo uma ginástica, o cara quer vencer não importa. Toma a droga que for para vencer, anabolizante. Meu corpo que se lá, que eu quero é vencer. Isso acontece com um corredor de Fórmula 1, né? Aí dá uma cabeçada no poste com o carro, não sabe por quê, né? Você sabe que esses corredores de Fórmula 1, quando morrem, são considerados suicidas no plano astral? Sabia disso? Da mesma forma que o nosso amigo, né, André Luiz, no filme, foi considerado suicida, né? Por quê? Porque era um médico, tinha consciência das coisas, só bebia, o fígado estourou, né? Estoura tudo. Então é considerado suicida, não, você sabia? E um corredor de Fórmula 1 também, sabe o risco que está correndo, está jogando a sua vida aí. Então você vai dar, pô, é suicida. Você podia fazer sua vida de um outro jeito, não precisava viver desse jeito. Né? Precisava se arriscar a 300 por hora, troco de quê? Troco de uma medalha? Quais os valores que realmente você tem na sua vida? Você valoriza a sua vida? Então, ele pode ser herói aqui na Terra, mas lá em cima ele não é herói. Ele vai ralar muito pela besteira que cometeu. Né? Por não valorizar ou saber valorizar a jornada do seu espírito na Terra. Então nós temos que, a partir de hoje, valorizar profundamente, o nosso espírito. Isso significa ser espiritualista, não é ser religioso. Religião não leva ninguém a nada. Ser espiritualista é acordar para o seu espírito e projetar a sua vida em função do espírito. Não em função do seu ego. Não em função da roupa bonita que você quer vestir. Sabe, da casa gigantesca que eu quero ter. Uma casa de 5 milhões de dólares. Para que você quer uma casa de 5 milhões de dólares? Aí você vai ter que contratar 500 escravos para varrer sua casa, cuidar da sua casa. Nós precisamos aprender que nesta vida, uma coisa simples é o suficiente. Não precisa de mais. O resto você investe no espírito. E o resto você começa a dividir com quem está precisando. Realmente, com quem está na necessidade, com quem está numa condição muito pior do que você. Né? Faça esse processo, faça essa transformação, e você vai ver que todas as vidas anteriores que você viveu, essa você tem que fazer uma diferença muito grande. Essa vida é a vida que você pode trabalhar agora. As vidas anteriores já foi. Não tem mais volta. Mas a partir de hoje, você pode fazer um recomeço. Como dizia o Chico, né? Aquela frase dele. A cada momento você pode fazer um recomeço. Uma vez, o nosso mestre espiritual, né, que nos acompanha sempre, eu incorporava ele
umas reuniões espirituais e as pessoas faziam perguntas. Nosso mestre chinês. E um dia um aluno perguntou para ele: mestre, quando o senhor acha que eu devo começar a minha mudança, a minha transformação? O mestre falou assim: a partir de agora. Ah, mas está no fim do ano. Não pode deixar para janeiro, fevereiro, lá, depois que passar o carnaval. Aí eu vou começar a fazer tai chi, vou começar a fazer um curso de yoga, de meditação. Mas agora, final do ano, né, tem carnaval, Natal, festa de ano. O ser humano é tão idiota que às vezes ele arruma festa de casamento, aniversário e tal, para não fazer o que tem que ser feito. Ele arruma um monte de merda, certo? Ai, eu preciso assistir uma palestra para o senhor Laércio. Ai, mas não posso, é aniversário para ir. Ai, tem um casamento da minha tia, não sei aonde. Vai a merda só ter com casamento, vai entrar na casou, tá na bosta mesmo. É. Vai no assassinato, como se casamento fosse a maior felicidade que o ser humano atingisse na face da terra, né? Fosse a realização suprema da alma e do espírito. Eu vejo o casamento como também dando uma bobagem, cara. Graças a Deus não casei até hoje. Sou free. Né? Desse karma eu não padeço na próxima encarnação. Então, na verdade, nós temos que, a partir desse momento, uma coisa muito importante, não acumular mais karma. Ou seja, não fazer mais cagada daqui para frente. Já é uma boa coisa. Então, quando você replaneja a sua vida em função do espírito, a primeira coisa que você já não mais vai fazer é bobagem. Porque tem gente, você sabe que nós temos duas coisas quando a gente, o conselho kármico te dá duas coisas quando você reencarna. Duas coisas. Né? Não sei se vocês sabem. O plano espiritual te dá um karma e um dharma. Eu tenho duas palestras, uma palestra lá inteirinha falando sobre a lei do karma e uma outra palestra falando sobre a lei do dharma. Todo mundo fala de karma, mas ninguém fala de dharma. Então, karma são os seus resgates a cumprir de vidas anteriores. E o dharma são as coisas boas que você recebe do alto para tocar essa vida. Por exemplo, vamos estabelecer que aqui está a sua vida. 100%. Tem neguinho que encarna fudido. Ou seja, 99% é karma. Como você vê um cara assim? Você vê aquele cara nasce assim. Eu já vi isso na Praça da Sé. Cara, tudo fudido, torto. As duas perninhas dele eram viradas para dentro assim. Uma corcunda violenta nas costas. Parte desse rosto não existia. Não tinha olho, não tinha nada. Só essa outra metade. Os bracinhos curtinhos assim, piquititiquinho, não tinha os dedos era tudo mal formado. Tá? E, pasmem, pobre, filha da puta. Nordestino. Se ele tivesse nascido filho da Xuxa, tudo bem, né? Certo? Vai lá, puta hospital de luxo, né? Vai ficar lá numa clínica famosa, 1000 terapeutas cuidando, filha da puta. Mas não, o desgraçado lá se arrastando no carrinho de rolimã, ficava assim pra rua. Tudo fodido, né? Certo? Agora, olha para o cara, isso aqui é o quê? Você tem que ver o que ele fez na vida anterior para merecer estar daquele jeito. É. Nem te falo, porque hoje não é... E o que é Dharma? Vamos lá. Dharma, tem gente, por exemplo, nasce numa família rica, a filha da puta é bonita, modelo de manequim, toda gostosa, peituda, sabe, aquela coisa. Tudo que ela deseja tem, né? Tá ali, ó. Né? Certo? Aí, a pergunta é, tudo é Dharma, tem muito Dharma, tem um pouquinho de karma só, umas merdinhas de karma. Agora, o que ela vai fazer com esse Dharma? Eu conheço tanta gente que joga sua vida na merda. Vai usar droga, bebida, essa vida é uma bosta. Vem o meio rico aí, o meio podre do cacete. Meio artístico, então. Essas duplas sertanejas ganham bilhões, aí joga tudo na merda, não sabe o que faz. Compra carro do último luxo, carro do tipo. Não faz nada que preste pra ninguém. E na sua vida, então, é uma merda. Enche a cara de droga, bebida. Quando eu posso, eu mando no mundo.
Ele recebe um Dharma, o que ele faz com o Dharma? Não, ele gera mais karma com esse Dharma. Aí ele está construindo o que ele vai colher. Então nós temos que entender que o Dharma que nós possuímos, que nos foi dado, é igual aquela história de Jesus. Por isso que Jesus Cristo tem uma... Por isso que eu falo que Jesus Cristo tinha parábolas muito zen. Eu tenho uma palestra minha aí, que é o lado zen de Jesus Cristo. Eu vou falar... Jesus Cristo tem aquela parábola do talento. Lembra do talento? Um filho vai embora, ele dá e o outro... Ele dá um talento, dá o mesmo talento para os caras. Um vai e gasta, o outro vai e depois esses filhos voltam. É a mesma coisa do Dharma. Ó, eu te dou, eu pego 2 filhos, ó, vou te dar uma herança para você, 100 milhões para você e 100 milhões para você. Vai para o mundo. Daqui 20 anos vocês voltam, eu quero ver o que vocês fizeram com essa porra aí. Ok? Tem gente que quer montar uma empresa, juntar mais 20 milhões, ganhar dinheiro pra cacete, ficar mais rico ainda. E tem gente que pode pegar esse dinheiro, montar uma escola, ajudar pessoas carentes, crescer espiritualmente com isso, ajudar as outras pessoas a despertar. É o propósito, é como ele cria, é como ele usa essa energia. Ok? Então isso é importante você sacar. As próximas encarnações de vocês, ou nossas, será muito em função daquilo que nós fizemos nessa. Por isso que eu estou falando para vocês, o importante é despertar para o Espírito agora. E transformar a nossa vida e focar no Espírito. Porque senão, você vai começar a criar muitos karmas em função da sua forma como você está construindo o mundo. E a próxima encarnação, você vai ter que resgatar aquilo que você não fez, que você deveria ter feito. E não vem me dizer que não sabia, porque o Lalá está aqui hoje para lembrar vocês. Quando vocês morrerem lá em cima, não adianta falar, eu não sabia. O mentor fala assim, não, eu mandei o Lalá lá. O Lalá falou, explicou, ensinou vocês, não aprendeu porque não quis. Agora, karma na cabeça. Por isso que eu falo, se vocês morrerem e assistir todas as minhas palestras, todas, essas 300 e pouca, eu dou um cartãozinho para você. Tá? Você chega lá, apresenta para o chefe depois da morte. O chefe olha, opa, então pode entrar para cá já. Direto para o céu. Nem passa pelo purgatório. Vai direto para o céu. Entendeu? Já tem curso preparatório para a vida espiritual. Imagina se o André Luiz tivesse tido essas aulas todas nossas aqui, né? Antes de morrer. Não é? Ele não ia viver aquela situação que ele viveu do outro lado, nem dar trabalho depois da morte, né? Ele podia realmente viver uma experiência harmônica para a sua consciência. Perfeito? Então, é bem por aí. Eu acho que nós temos que aprender que todas as nossas vidas passadas, cada uma delas aqui na Terra, teve um sentido para a nossa experiência. Nós aprendemos algo com ela. Podemos ter aprendido sofrimento, medo, coragem, amizade, sinceridade, todos esses tipos de situações que a alma experimenta, o amor, o ódio. Isso está acumulado em nosso ser. E hoje, cada um de vocês não sabem quantas encarnações aqui na Terra já tiveram. Aqui na Terra, mas em outros lugares tiveram muitos. Comecem a fazer uma pergunta todos os dias para você. Poxa, de onde será que eu venho, hein? De que lugar que eu venho no espaço? Olha para cima e dá uma olhada. Onde eu já passei? Por onde eu já passei? Hoje eu estou aqui. Mas certamente amanhã não vou estar mais aqui. Então aproveite muito bem essa vida aqui agora. Ela é divina. Nós temos que inteligentemente aproveitar ao máximo essa oportunidade que esse conselho kármico nos deu, nos dando karma e dharma, para que nós fizéssemos dessa nossa vida aqui na Terra um caminho de progresso, um caminho de crescimento e um caminho do despertar. E a coisa mais importante, todos os dias que você acordar, acorde e coloque o Espírito em primeiro lugar. A coisa mais importante da minha vida, da minha jornada na Terra, é a minha alma e o meu espírito. Eu vou viver em função dela. Tudo mais vai perder o valor
vai perder o sentido em nossa existência. As coisas materiais, elas são somente ferramentas para nós usarmos para o nosso crescimento espiritual. Ok? Então é isso. Desejo a todos muita paz, namastê, e até um próximo encontro. Namastê. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro.
aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração.
passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.